Om Shanti, Namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Você já se inscreveu no meu canal? Aproveita hoje, finalmente se inscreve, eu vou ficar muito feliz. Aproveita e me segue no Instagram, Mônica dos Anjos 72. E hoje eu queria fazer um mapa bem especial. Vocês me pediram e eu fiz. A Lady Diane Frances Spencer, nascida em 1º de julho de 1961 e ela desencarnou dia 31 de agosto de 97. Quem foi a Lady Di? Ela foi uma aristocrata, filantropa, ex-membro da família real, mãe do príncipe William, do Duque de Cambridge, e Harry, o Duque de Sussex. Ela nasceu na alta aristocracia britânica, casou com Charles em 1981 e se tornou uma das mulheres mais famosas do mundo. Ícone da moda, se dedicou toda a sua vida ao combate ao preconceito da AIDS e contra as minas terrestres. Após um casamento conturbado e polêmico, o divórcio aconteceu em 1996. E mesmo afastada, Lady Di continuou sendo amada. Seu funeral foi assistido por 2,5 bilhão de pessoas, imagina? Uma das maiores audiências da televisão. Foi a mulher mais fotografada do mundo, essa mulher com ascendente em Sagitário, chamada carinhosamente como a princesa do povo. No dia 31 de agosto de 1997, ela morreu em um acidente automobilístico no túnel Ponte da Alma em Paris, ao ser perseguida por paparazzis e, na época, ela estava com seu namorado, Dodi Al-Fayed, um ariano, nascido em 15 de abril, e ela estava com um segurança e o motorista. O segurança sobreviveu, mas ele perdeu a memória, e o motorista, embriagado, inclusive parece que ele tinha até usado droga, ele também desencarnou. E eu montei o mapa da Lady Di, tá aqui, ó, o mapa dela tá aqui. Então, a Lady Di, nascida em 1º de julho de 1961, às 19h45, em Sandringham, na Inglaterra, tá? Ela é um grau solar, então, em Câncer, Câncer grau 9 e Sagitário 18 no ascendente. Então, ela é uma canceriana com ascendente em Sagitário. Se você tem ascendente em Sagitário, você veio para brilhar, para ter aí a luz dos holofotes. Ela tinha uma lua em Aquário. A lua em Aquário dava a ela talvez alguma coisa um pouco fria, um pouco distante. Ela era super amada, mas toda vez que eu vejo uma lua em Aquário me lembra daquele olhar, sabe aquele olhar que ela tinha sentada nas reuniões e nos eventos, ela olhando para o nada? Muito lua em Aquário, mas a lua em Aquário também mostra que ela era uma mulher benevolente, né? A rainha Touro, a rainha Elizabeth, estaria na casa 4. Interessante porque ela tinha preço então pela rainha inicialmente, né? E o namorado, um ariano, também na casa 4, o Dodi. Eu tenho o príncipe Harry na casa 5, ela deve ter sido uma graça como mãe, um virgem na casa 5 muito bom, apesar de ter tido pouco tempo com os filhos. Ela tem um Peixes na casa 3, gente. Peixes é uma pessoa que não gosta de estudar muito, não. Então, se você tem Peixes na casa 3, você enrolou para estudar. Se eu não me engano, a Lady Di, ela terminou seus estudos com 16, 17 anos e não quis mais estudar e teve aí a vida como universidade. Eu tenho, por exemplo, a casa 8 dela, revela a forma como ela morreu. Ela tem um câncer. Para mim, o signo de Câncer revela a gravidez. Para mim, ela estava grávida de quase 3 meses, tá? E um dos motivos de ter atrasado tanto o socorro é que ela, nas ferragens, ainda tentando sobreviver aos escombros do acidente, quando eles estouram, inclusive, a porta na parte de cima para tentar resgatá-la, ela fala para a ambulância, para as pessoas que estavam, os socorristas, ela fala, toma muito cuidado. Acredita-se
que ela teria falado que ela estaria grávida. Pelo meu mapa, sim, ela estava grávida aqui de quase 3 meses. Eu tenho o William, um leonino, ele entra na casa 8, casa 11 e casa 12. Pelo mapa dela, o William deveria tomar muito cuidado também com o carro. Ele poderia sofrer ou ter risco de algum tipo de acidente, ou aéreo, ou eu sempre aconselharia para ele nunca andar num carro com alta velocidade, que ele teria risco de vida, risco de morte, tá? A Lady Di, portanto, morreu no dia 1º de julho de 61, às 2 da manhã. Perdão, esse foi o nascimento dela. Dia 1º de julho de 61, o nascimento dela. Ela morre no dia 31 de agosto de 1997, às 2 da manhã, em Paris. O Quiron dela se refere ao casamento malfadado com o marido, com o Charles, aqui é notório. Ela deveria sofrer de algum problema de insônia, provavelmente ela devia tomar algum tipo de medicação. A gente sabe, enquanto ela estava vivendo na realeza, que ela praticamente se tornou uma pessoa com anorexia, vocês lembram? Ela emagreceu muito. Aparece aqui o apreço com o namorado, e eu tenho na casa 12 um Sagitário 3, que é a casa 12, que é um resgates de vidas passadas. Eu tenho um Sagitário grau 3 que rege o Oriente Médio. Então, a grande cereja do bolo e também a grande perdição foi quando ela encontra o Dodge, né? E se encanta, estava praticamente para casar. Na minha opinião, ela estava grávida e foi o que sucumbiu e aqui levou à morte. E aqui, ó, é o mapa da morte dela, tá aqui, ó. O mapa da morte, portanto, dia 31 de agosto de 1997, às 2 da manhã. Só como curiosidade, ó, por exemplo, a Lady Di, ela tem aqui o grau solar em 7, que é o casamento, que foi o grande casamento real, né, visto pelo mundo inteiro. Aí eu tenho Vênus na 5, ela devia ser tremendamente brincalhona, e o Harry, sob a pressão talvez da mãe, então deixou ela muito solene. Eu acho que ela não gostava disso. E ela tem muitos aspectos na casa 8, que é a casa da morte. A casa 8 também revela que ela era uma apaixonada pela astrologia, ela tinha, parece que uma pessoa que fazia o mapa para ela, que também, se eu não me engano, eu li uma matéria quando ela morreu, a astróloga parece que também orientou para ela não viajar, que ela poderia ter algum tipo de risco de acidente. Enfim, quando é destino mesmo, né? E o mapa da morte dela. Portanto, no dia 31 de agosto de 1997, a regência do dia, às 2 da manhã, estava em Virgem, com ascendente em Câncer. Só que o que me chama a atenção é o Sol e Lua na casa 3. Eu sempre falo, o que é casa 3? É a casa da irresponsabilidade. Não é que é a casa da irresponsabilidade. Casa 3 é a casa da juventude, dos estudos, inclusive, por exemplo, eu sei que meu cliente quer estudar, ele tem muita casa 3. Casa 3 é a casa dos concursos públicos, eu sei que ele está estudando. Quem tem muito aspecto na casa 3, na maioria das vezes é um concurseiro, porque ele vive estudando. Mas o mau aspecto da casa 3 é uma imaturidade, uma irresponsabilidade. E o que aconteceu? No dia fatídico, o sol dela estava na casa 3, ela estava brincando, passeando, divertindo, jantando com o namorado, pega o carro e quem dirige, o motorista bêbado, sol na 3, lua na 3 também, tá? Tem um Virgem 8, que é aí que me chama a atenção, que eu acredito que ela estava grávida. Esse Virgem 8 também representa o aspecto de gravidez. E 2 aspectos em Leão 15, que é o grau de hemorragia. Por exemplo, uma pessoa que tem gastrite na revolução, ela vai ter um Leão 15. Eu sei que ela tem um aparelho gastrointestinal com muita delicadeza. Leão 15 também representa o corpo de bombeiro. Por exemplo, o Leão 15... uma coisa curiosa. A Lady Di, ela tem no ascendente dela Sagitário 18. Esse grau, para mim, também é um grau de ambulância, também, ou seja, estava marcado até a forma como ela morreria. Na morte dela, eu tenho, cadê? O que eu falei para vocês dos aspectos, o Leão 15, ela tem 2 Leão 15 aqui, ó. Ela tem na casa 2 e na casa 3, 2 Leão 15, que é corpo de bombeiros, uma hemorragia, muito sangue. Ela tem aqui a confusão, o diz que diz, os paparazzis correndo atrás dela.
Um aquário, que a gente fala das vias, das estradas, e também um aspecto em Sagitário que prediz aí a não funcionabilidade do segundo chakra, onde tem o útero e os ovários quando ela perde o bebê. Para mim, a morte poderia ser evitada, sem dúvida, se eles tivessem atendido com mais rapidez o socorro, tá? O motorista, o Henry Paul, um canceriano, esse câncer, o motorista, ele entra junto com o Leão 15, que é o grau de hemorragia, como eu falei. O Trevor, o ex-guarda-costa, o único sobrevivente, que ele teve graves ferimentos na cabeça e não se lembra do ascendente, não foi possível encontrar data, então não consegui analisar. E um Plutão, que ela tem no acidente, um Plutão na casa 6, que é saúde debilitada e a morte dela, né? Uma judiação, ó, Júpiter na 8. O Júpiter, gente, na casa 8, é quando a alma encontra o caminho para morrer. Então, realmente, estava fadado o dia. Poderíamos ter evitado? Na minha opinião, sim. Urano é o último respiro, na casa 8, que é a casa da morte. Netuno é bebida, droga, chuva. Mas assim, ó, se não fosse o rapaz ter bebido ou se drogado, poderia estar o dia com muita chuva e ele perderia o controle e bateria no túnel do mesmo jeito. Inclusive o Plutão. O Plutão, com um aspecto em Sagitário, ele fala de túneis, de ruas, do submerso. Eles poderiam ter batido por exemplo, numa mureta e ter caído no Rio Sena. Também poderia ter acontecido isso. Mas é isso, eu fiz o mapa, eu achei muito interessante o mapa dela, apesar das orientações da astróloga que ela teve de não viajar, a tomar muito cuidado, o amor falou mais alto, ou seja, quando chega o nosso dia não tem como, chega o dia e por mais que nos avisem ou que insistem para a gente fazer, a gente acaba cumprindo o que é o nosso destino. Lady Di, a rainha do povo, eu sempre acompanhei a trajetória dela, ela com o John, por exemplo, quando ela dança com o John Travolta, que ela dança no palácio, ela era aquilo. Na verdade, aquela imagem que eu tenho dela dançando com o John Travolta, ou quando ela está brincando com o namorado, que aparecia ela sempre muito feliz, isso sim, isso era a Lady Di, que as pessoas da minha geração têm ela no coração, a nossa grande rainha. Espero que vocês tenham gostado da análise, eu vou ficando por aqui, por um dia de luz. Namastê, gratidão.